Direi aqui Frederico Barbosa, desce aqui na frente. Frederico Barbosa é um grande companheiro nosso desde o primeiro festival, diretor da Casa das Rosas em São Paulo, poeta, prêmio Jabuti e escritor. Eu queria conversar um pouquinho com vocês sobre poesia. E pensei uma série de coisas para falar, poemas, etc. Mas ontem à noite eu tive uma experiência que eu acho que é absolutamente ímpar, que foi assistir ao filme Sarau. Eu conheço um trabalho aqui em Dois Córregos que se iniciou através do incansável trabalho, da paixão pela poesia do José Eduardo Mendes Camargo. E eu sempre tenho dito que quem dera que todas as cidades desse país tivessem um José Eduardo Mendes Camargo que se dedica com paixão à cultura. Se dedica com paixão, no caso, para nós é muito importante, né, Nélis? A poesia, né? Para nós poetas, para nós que trabalhamos a vida inteira com poesia. É realmente emocionante ver uma cidade que se mobiliza. Ao chegar ontem aqui a Dois Córregos, eu passei pelo varal de poesia. Então a primeira coisa que emociona, você vê uma cidade em que as crianças fizeram esse varal, uma cidade em que esse trabalho não se limita, vejam, esse é um dos grandes problemas na cultura do Brasil, que as pessoas gostam de eventos grandiosos. E muitas vezes se esquecem de um trabalho que é fundamental, que é o trabalho de base, é o trabalho de educação, é o trabalho que é feito aqui em Dois Córregos de uma maneira tão bonita pela professora Rosa Laura, por sua equipe, né, de professores e professoras que tem trabalhado com a poesia com seus alunos, né, que tem discutido poesia em sala de aula, tem visto essa poesia, tem feito com que as pessoas da cidade gostem de poesia. É claro que eu brinquei com o José Eduardo quando eu entrei aqui na cidade e estava escrito ali na frente, aqui começa a poesia, né? Eu brinquei com ele falando, puxa, quer dizer que esses poetas só tem aqui em Dois Córregos, né? É claro que não, né? Mas é uma coisa muito importante você imaginar, né, uma cidade que tenha esse, né, propósito de trabalhar com a poesia. No hino de Dois Córregos está escrito que o passado foi construído com amor. E eu tenho a ligeira impressão de que o futuro de Dois Córregos vai ser construído com poesia e com cultura. Não é? Que o futuro de Dois Córregos vai ser construído através desse trabalho que vocês estão fazendo aqui hoje, não é? Que vocês estão desenvolvendo hoje. O tema desse ano é muito importante, que é o tema do encontro. Eu só queria, né, mostrar para vocês algumas coisinhas aqui hoje. Primeiro, só um detalhe sobre a poesia. Tem gente que acha que o poeta é desmiolado, tem gente que acha que o poeta é estranho, tem gente que, no país inteiro, eu já li várias vezes no jornal, isso é um projeto de poeta, significando o quê? Que é um projeto de gente que não tem, né, noção das coisas, que não sabe direito como fazer, em outras palavras, de gente que não tem praticidade. Mas a poesia não é nada disso. A poesia é um trabalho muito sério de construção. E se a gente pegar o trabalho de construção poética, quando Camões escreve um poeminha chamado Os Lusíadas, ele escreve 8.816 versos, notem bem, 8.816 versos, todos com a mesma métrica, com 10 sílabas poéticas. Além disso, todos pensando no ritmo, com a sílaba tônica caindo na sexta sílaba. As armas dos barões assinalados, que da ocidental praia lusitana, por mares nunca dantes navegados, todos os 8.816 versos, né? Todos com a estrutura da oitava rima, ou seja, todos, né, A, B, A, B, A, B, C, C, com essas estrofes de 8 versos. Gente, vocês acham que é fácil fazer isso? Né?
E não é claro que isso não veio simplesmente de uma inspiração. Não é que o Luís de Camões estava lá no Ceará um dia, né? E de repente lhe surgiu uma bela ideia: vou fazer os Lusíadas, né? Porque as pessoas acham que o poeta é assim, né? Que lhe nasce uma ideia no meio do caminho e ele colhe essa ideia do chão e faz o poema. Não, é preciso muito trabalho, é preciso muito preparo, né? Eu sempre gosto de dar um exemplo. Se eu chegar aqui e falar para vocês assim: bom dia, caríssimo auditório, eu hoje de manhã descobri algo importante. A vida tem obstáculos. Vocês vão me tirar aqui a tapa, né? Falar assim: a gente acordou de manhã para ouvir uma bobagem dessa. Todo mundo sabe que a vida tem obstáculos, né? Evidente, isso é uma verdade, um truísmo. Agora, espera um pouquinho. Se o poeta chega e diz assim: no meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho, no meio do caminho tinha uma pedra. Nunca me esquecerei desse acontecimento na vida das minhas retinas tão fatigadas. Nunca me esquecerei que no meio do caminho tinha uma pedra no meio do caminho, no meio do caminho tinha uma pedra. Esse jovem mineiro que escreveu isso aos 22 anos de idade, chamado Carlos Drummond de Andrade, o que ele está fazendo? Ele não só está dizendo que no meio que tem muito obstáculo na vida, mas ele está fazendo você pensar. E isso é algo muito importante da poesia. Ele está fazendo o leitor, ao ler ou ao ouvir que no meio do caminho tem uma pedra, nós leitores chegamos à conclusão que a vida tem obstáculos e fazemos uma comparação com a nossa própria vida, pensando, por exemplo, qual é o grande obstáculo que nós temos hoje. Qual é o grande obstáculo que nós temos hoje para enfrentar? Em 2007, dirigindo a Casa das Rosas, eu tive o prazer de receber um jovem, né, empolgado, animado, porque será sempre jovem, chamado José Eduardo Mendes Camargo, acompanhado de outro jovem chamado Gastão, né? Eu me lembro desse dia. Eles foram lá e falaram: nós queremos, eles foram enviados, eles foram à Secretaria de Estado da Cultura e falaram com o então secretário João Sayad, nosso amigo, e o João os mandou lá para a Casa das Rosas, né, pediu que os recebesse. Eu, né, tive grande prazer em recebê-los, conversei, fiquei encantado com o projeto, e um belo dia o Gastão vai me buscar lá do carro, né, do carro dele, e me traz aqui a Dois Córregos para conhecer. Fui visitar vários locais, uma fábrica, a cadeia inclusive, né, o trabalho que é feito aqui. Isso me deixou muito feliz, né, ao ver que a gente podia de alguma maneira colaborar. O Zé Eduardo me colocou a vontade de fazer o Festival Internacional de Poesia e nós começamos a bolar juntos, né? Eu procurei dar umas ideias, trouxemos um poeta mexicano, né, para aqui, para Dois Córregos, e assim começou o Festival Internacional, né? O sarau da Cooperi foi exatamente o que a gente, o que a gente fez? A gente pegou um ônibus, trouxe 30 pessoas da Cooperifa para cá. Algumas pessoas aqui presentes devem lembrar disso, né? Uma coisa muito bonita mesmo. Eles fizeram um sarau no centro da cidade, tá? E nesse sentido, eu queria que vocês pensassem uma coisa, né? Tem várias coisas que eu quero apontar aqui hoje rapidamente. Primeiro, poesia se ensina. Sim. E a cidade de Dois Córregos é uma prova de que isso é verdade. Poesia se ensina. Por que eu insisto nisso? Porque tem gente que acha que, repito, que a poesia nasce, que é um dom, que é uma coisa estratosférica, que vem, sabe lá Deus como. Não, é fruto de um trabalho. E esse trabalho é feito aqui. Outra coisa importante, a poesia está mudando de dono. E a poesia é essa arte do encontro, sim. Ao me encontrar com o Zé Eduardo, ao me encontrar com o Gastão, eu me encontrei aqui com a cidade de Dois Córregos. Ao vir para Dois Córregos, eu encontro uma secretária como a Rosa Laura. Eu encontro uma professora como a Denise, cujo trabalho não pode ser jamais menosprezado, um trabalho fantástico pela poesia nesse país, né? Ao vir para cá, eu encontro um secretário de cultura, como o Inter, que faz um trabalho excepcional na cultura, e só educação e cultura juntos podem progredir. E um dia aqui nesse hotel, eu estava
fazendo um sarau. E chega uma menina de uns 4 anos de idade, chamada Mariana. E a Mariana lê um poema. Lê não, ela não lia. Ela fala o poema do Camões. Amor é fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente, é um contentamento descontente. E essa menina desse tamanhinho, bonitinha mesmo, fala o poema inteiro no sarau. Eu confesso a vocês que é uma das coisas mais bonitas que eu já vi em todos esses 40 anos que eu trabalho com poesia. Essa menininha é desse tamanho. E aí descobri que, né, a mãe dela é professora, né, Silvânia, o pai dela é vereador, hoje em dia é presidente da Câmara de Vereadores aqui de Dois Córregos, né, o Chico Teres. E aí depois eu descobri um dia o seu Francisco com aquele cinema aqui em Dois Córregos. E gente, eu acho que ele precisa, eu vou reforçar, tenho falado, as pessoas estão até meio cansadas de mim porque eu tenho falado disso o tempo todo. Esse cinema tem que ser valorizado. Aquele projetor com aquele carvão é raríssimo no mundo hoje, né? Quem estava lá ontem não chegou a ver porque a projeção foi feita com data show. Mas tem um projetor de carvão que é raro no mundo. E aquela configuração desse cinema que vocês ainda têm aqui em Dois Córregos é única no mundo também, né? Porque você tem ali preservado um cinema que é centenário. Então vejam, essas riquezas vocês têm aqui nessa cidade, né? Essas riquezas têm que ser valorizadas, têm que ser... Hoje em dia nós temos um centro cultural lá, maravilhoso, né? Mas que é importante que esse Brasil todo conheça o cinema de Dois Córregos. E o que eu estou falando, que o futuro pode ser através da poesia, porque a poesia tem provocado esses encontros aqui na cidade de Dois Córregos, né? Tem feito com que Dois Córregos atraia muita gente, que se interesse, né? Estava conversando com o Zé Eduardo, nesses 5 anos de festival, certamente uns 60 poetas diferentes passaram por aqui, muita gente me encontra, eu vi que você teve Dois Córregos, já estou ouvindo falar de lá, quer dizer, muita gente está ouvindo falar de Dois Córregos por causa desse trabalho. E para encerrar, o filme de ontem certamente tem que ser valorizado na cidade. É o tipo do filme que todo visitante que chegasse a Dois Córregos deveria assistir, né? Chega uma pessoa aqui, deixa aqui no hotel, passa para as pessoas, né? E principalmente levar todo mundo afora, para mostrar esse trabalho que vocês estão fazendo, né? Mostrar que essa cidade é uma cidade que hoje em dia, né, cada vez mais tem o título de cidade da poesia. Só que eu queria insistir, poesia não é devaneio, poesia não é delírio, poesia é trabalho sério, né? Cultura é trabalho sério, e principalmente poesia e cultura podem alavancar economicamente, socialmente uma cidade. Ao ver naquele filme, na mesma mesa, né, na casa, né, da usina, ao ver o dono da usina e ao ver a plantadora de cana sentados na mesma mesa, unidos pela poesia, a gente tem que pensar que esse país está mudando, e a gente tem que pensar que esse país tem futuro, e o futuro está aqui em Dois Córregos. É isso. Obrigado, Frederico. Aproveitando um momento muito oportuno, você receberá o título de cidadão dos correguenses. Muito justo e muito honrado. Pediria que o pessoal da Câmara, da Prefeitura, se pudesse entrar e fazer o... Eu já falei mal de você, Bom dia a todos. Para mim é um prazer muito grande estar participando aqui, representando a Câmara Municipal nesse Festival Internacional da Poesia, mais um Festival Internacional da Poesia. A nossa cidade que já é conhecida como cidade amizade, a cidade acolhedora que é, a cidade hospitaleira que é, mas também agora conhecida como a capital internacional da poesia. E uma cidade que respira poesia e vivencia intensamente a poesia em todos os setores da sociedade e ao longo de todo o ano. E aguarda sempre muito
com muita expectativa e com muita ansiedade o Festival da Poesia, que é o oxigênio de tudo isso, é o que dá o combustível para a gente continuar aguardando o próximo ano e o próximo festival. E o festival sempre vem, sempre surpreende, sempre agrada, agrega e transforma. O festival, ele transforma a nossa cidade em algo melhor. E a cada festival a nossa cidade é um pouco melhor, José. Por isso, graças a você, e a gente agradece bastante, mas a sua iniciativa foi muito importante. E eu acho que essa é a função da boa poesia, ou uma das funções da boa poesia. Reinventar o mundo, e reinventando o mundo, transformá-lo em algo melhor. E eu não tenho dúvida nenhuma de que o Fred, é assim que eu o chamo, porque já somos amigos, o Fred, com o seu trabalho competente, dedicado e sério de criação e de invenção, ele consegue reinventar o mundo, e reinventando, ele transforma o mundo em algo melhor. Mas falar sobre a excelência do trabalho do Frederico Barbosa seria chover no molhado, seria como apresentar o Pelé ao mundo do futebol. Então eu queria salientar e enaltecer algo melhor ainda, talvez na minha opinião, do que a excelência do trabalho dele, que é a generosidade. O Fred, além de tudo, é muito generoso e sempre nos presenteia com muito carinho e com muito conhecimento, sempre, e não só nos festivais de poesia, já teve aqui em outras oportunidades também. A gente percebe que é alguém que ama Dois Córregos. E por isso, Fred, por tudo isso, é que a gente oferece essa homenagem para vocês, porque hoje eu descobri, tentando procurar uma definição de poesia e uma definição de generosidade, eu descobri que essas duas palavras são sinônimas. E resumo as duas, defino as duas em outras duas palavras, que são Frederico Barbosa. Por isso, aceite um abraço do seu conterrâneo agora. Parabéns, senhor. Muito obrigado. Bom, eu estou aqui representando o nosso prefeito Luiz Antônio Nais, que não pôde estar presente hoje e sentiu muito, por isso pode ter certeza, José, porque ele sempre está presente e ele gosta de dizer que, como ele falou, o Frederico falou, que não é qualquer cidade que tem o Zé Eduardo para trazer todo esse trabalho que você traz aqui. Então, essas são as palavras, eu trago a palavra do abraço dele para você por esse festival e para o Frederico também por estar recebendo hoje, né, esse título. E como o Chico já falou tudo, é uma pessoa generosa. Ele é uma pessoa, se você precisa, ele está presente, atende, ele recebe as pessoas com muito cuidado, com muito carinho. E isso eu também, mesmo que a gente tenha pouco contato pessoal, né, mas eu sei. Inclusive ele veio participar aí do seminário, do primeiro seminário de educação que nós vamos fazer também agora em julho. Então ele já se ofereceu, vamos dizer assim, é aquela pessoa que faz esse trabalho generosamente. E nós, da educação, temos já recebido muita coisa que ele nos trouxe, que ele nos ensinou. Então nós temos aí muitos professores que fizeram oficinas com ele e sabem disso. Então meus parabéns por esse título, meus parabéns, Chico, pela ideia, e deixo o abraço do nosso prefeito que hoje não pôde estar aqui. Parabéns. Eu queria falar uma coisa rapidinha, agradecer ao prefeito Antônio Nais, que sempre fez um trabalho maravilhoso aqui e apoiou todo o festival, todo o processo. E queria dizer que isso aqui é o triunfo da cara de pau. Por quê? Porque no primeiro festival de Dois Córregos, o Zé houve a entrega do prêmio, para mim é um prêmio enorme, do título de cidadão de Dois Córregos para o embaixador Jerônimo Moscardo, né? E eu falei na minha palestra que o mais feliz daquela sala era o Jerônimo Moscardo, porque agora ele é cidadão dois-correguense, né?
Então foi cara de pau mesmo, né? E eu queria dizer para vocês que não é só um título que vai ficar. Hoje eu vou mudar o meu site, vai estar escrito que eu nasci em Recife, mas que eu sou cidadão de Dois Córregos, e estamos aí na luta, porque para mim isso aí não é uma bobagem, não, é fazer com que Dois Córregos seja, né, essa cidade que eu falei na minha fala hoje aqui, e principalmente que seja um polo para os poetas, para a poesia do Brasil e do mundo, tá? Então, eu não sei nem o que falar, eu agradeço demais e dizer que eu estou aí com vocês, vamos lá, né? Se precisar, todo mundo tira a roupa e entra no rio pelado pela poesia, né? Pela poesia. Como eu vou saber da terra se eu nunca me sujar? Como eu vou saber da gente sem aprender a gostar? Quero ver com os meus olhos, quero a vida até o fundo, quero ter barro nos pés, quero aprender o mundo. Para não interferir mais no programa e para ser em breve, eu vou fazer a leitura rapidamente do título. Câmara Municipal de Dois Córregos, Estado de São Paulo. A Câmara Municipal de Dois Córregos, tendo em vista o que dispõe o Decreto Legislativo número 157, de 15 de junho de 2010, confere ao ilustríssimo senhor professor Frederico Barbosa o título de cidadão dois-correguense, pelos relevantes serviços prestados ao município. Dois Córregos, 15 de junho de 2010, segue assinado pelos vereadores Leandro Mangini, que era o presidente, e demais vereadores da mesa, título de minha iniciativa. Portanto, Fred, parabéns, e agora você não pode nunca mais esquecer Dois Córregos.